Eu acabei de passar por uma mudança, literalmente mudando de casa, mudando até de cidade, uma mudança relevante. E isso me estressou e me gerou cansaço suficiente para que eu pudesse vir aqui compartilhar com você e a gente pudesse bater um papo sobre o que de fato é saúde mental. Veja bem, a nossa tendência é acreditar que uma pessoa que está bem mentalmente, eu não gosto muito do termo saúde mental, me soa um pouco. é, Parece que as duas possibilidades são saúde e doença, né? E quando a gente fala de mente é uma coisa muito subjetiva. Então, prefiro falar em mente sã, tá? Eu prefiro falar em foco, em concentração, mas eu vou usar de forma genérica aqui esse termo saúde mental, que eu acho que serve mais para o nosso bate-papo de hoje. Então, considere, quando falar saúde mental, considere uma pessoa que consegue gerenciar o estresse, gerenciar a ansiedade, estar bem, não estourar, não sair dando patada para todo lado, não brigar com as pessoas, ter um bom relacionamento em casa e fora dela. E a gente tem uma tendência de achar que saúde mental está relacionado a uma completa ausência de estresse ou de ansiedade, uma pessoa que nunca perde a paciência, uma pessoa que nunca se estressa, uma pessoa que está sempre tranquila, ou pelo menos sempre aparenta estar. E no fundo, a saúde mental consiste muito mais na habilidade de você gerenciar as suas emoções de tal forma que, quando o estresse aparecer, quando a ansiedade aparecer, e eles vão aparecer, não tem como eles não aparecerem. Aqui é que está o pulo do gato. Não tem como você não se estressar. Não tem como você não ficar ansioso. Então, a saúde mental consiste em, no momento em que isso acontecer, você ser capaz de lidar com essa situação, lidar com essa emoção, com esse estresse, com essa ansiedade, sem que isso gere maiores danos, tá? Sem que você tome reações impulsivas das quais você pode se arrepender depois. Deixa eu te dar um pouco mais de clareza sobre isso, para você entender melhor falando de um exemplo real. O que acontece? Minha mudança foi o seguinte: eu morava no centro da cidade, uma capital, Goiânia, e aí, em Goiânia, eu morava num bairro específico que era muito centralizado, assim, um bairro, aquele bairro que está no meio da cidade, onde você tem facilidade para se deslocar por qualquer região, onde você tem a facilidade de resolver tudo a pé, e é extremamente cômodo, perto de um monte de escolas, perto de bares, perto de restaurante, perto de supermercado, enfim. Para você ter uma noção, meu carro ficava na garagem, eu sei lá quantos dias sem sair, tá? Eu e a minha esposa trabalhamos de casa, trabalhamos de home office, então assim, era praticamente zero uso de carro. Era para ir à casa dos meus pais um dia ou outro, alguma coisa nesse sentido. Então a gente usava muito pouco o carro, a gente resolvia a vida a pé. E esse comodismo, né, esse conforto, vamos dizer assim, comodismo não, esse conforto de resolver as coisas facilmente tem o seu custo. E o custo é, quando você está numa região tão central, tão é, bem localizada, o fluxo das pessoas passa por ali. Então, nós estávamos próximo de grandes avenidas, com um grande fluxo de carro, com um grande trânsito, com grandes engarrafamentos, e esses engarrafamentos geram uma poluição sonora enorme, então o dia todo, se você quisesse ter um pouco de silêncio, você precisava fechar a janela, aí você fecha a janela, fica quente, você liga o ar-condicionado, e ok, você acaba encontrando um pouco de conforto, mas você fica fechado naquela bolha. Isso é até um assunto para um outro vídeo. Mas o que acontece? Estou tentando te mostrar como que era a minha realidade. Isso começou a nos incomodar de tal forma que a gente foi fazer uma mudança grande. Tá? Então a gente foi mudar para uma cidade pertinho da capital, mas tem aí seus 30, 40 quilômetros de rodagem para a gente chegar em Goiânia. E condomínio, casa, outro ritmo de vida, completamente diferente. E estávamos empolgados com isso. Imagina, eu estava sentindo o peso de estar no centro do caos,
querendo vir para a calmaria. Era perfeito, era lindo. E aí, para fazer essa missão, nós compramos uma casa que precisou passar por uma pequena reforma, pequena mesmo, sei lá, arrumar umas coisinhas de elétrica, fazer os armários e pintar. Era só isso. E para fazer isso a gente contratou um engenheiro, que a gente não queria ter a trabalheira de ficar lidando diretamente com os prestadores de serviço, que é difícil, né, para quem não é da área e tal. Então a gente contratou um engenheiro para cuidar disso pra gente. E a gente tinha um prazo curto, um prazo apertado. E cara, nesse prazo apertado, eu passei muita raiva. Eu passei muito estresse, tá? Porque nós temos um filho de 1 ano e 9 meses, eu tenho uma esposa que está grávida de um segundo bebê, então tem toda aquela questão de você buscar essa proteção e a gente precisando mudar e as coisas não se desenrolavam, tá? E nesse cenário, agora eu tô falando muito tranquilo, mas se você já se mudou, se você já acompanhou obra, você sabe que é um caos, é um completo caos. Para mim também foi. Então, nesse cenário, a gente passou por muito estresse, a gente passou por momentos bastante complicados. E eu me estressei, eu fiquei ansioso, fiquei agitado, fiquei com raiva e dei umas debatidas com o engenheiro que estava fazendo a obra aqui pra gente. Algumas vezes, não foi só uma. Por vezes, esse debate, esse enfrentamento, vamos dizer assim, essa cobrança que eu fazia de forma mais ríspida, vamos dizer assim, ela era até intencional, porque eu comecei a perceber num certo momento que precisava ser assim, que eu precisava cobrar de uma forma não tão elegante, porque senão as coisas não aconteciam. Então, onde é que eu estou querendo chegar te falando tudo isso? Estou querendo te mostrar que ansiedade, estresse, vem de nós estarmos em situações de pressão. E toda vez que nós lidamos com o desconhecido, nós vamos enfrentar essa pressão. Não tem como não enfrentá-la. Não tem como a gente não ser desafiado. A única forma de você eliminar o estresse e a ansiedade da sua vida é você não fazer nada de diferente, é você não fazer nada de novo, é você morar sempre na mesma casa, é você nunca reformar ela, é você nunca ter uma promoção, é você nunca tentar fazer algo diferente no seu trabalho. Ou seja, o contrário, a absoluta ausência de estresse e de ansiedade seria a completa inércia, a completa zona de conforto, onde você não faz nada além do mediano, do confortável e do que você já está fazendo. Francamente, se você se colocar nessa posição, você não vai ter saúde mental. Você não vai estar bem emocionalmente. Você não vai estar feliz, você não vai estar realizado. E se estiver nesse momento, acredito que no médio e longo prazo você não vai estar. Então, saúde mental é algo muito além de você simplesmente não ter estresse. Saúde mental é você ter a habilidade, a capacidade de entender que o estresse acontece, entender quando ele acontece, perceber essa reação do estresse, da ansiedade em você, mas apesar disso, você conseguir gerenciar, administrar, controlar, para você não fazer algo do qual você possa se arrepender depois. Imagina, sei lá, estou contando a história aqui minha com a obra, imagina se eu pegasse e mandasse o engenheiro embora, sacou? Imagina, eu tô com um prazo apertado, tô querendo mudar logo, aí eu me estresso com o engenheiro e falo para ele, não, você está dispensado, não vou te pagar mais, some daqui. Isso não é nem um pouco inteligente, não é? Pensa do meu ponto de vista. Pô, você está com pouco prazo, você está com pressa, você quer se mudar logo, com a esposa grávida, filho pequeno? Se você despacha a pessoa que está fazendo o serviço para você, até você achar outro, até você fechar negócio com outro, até você fazer um novo orçamento e recomeçar a coisa, ia demorar muito mais tempo. Então perceba como eu poderia fazer isso, assim, num momento de raiva, né? No impulso, eu poderia fazer isso. E aí, se eu fizesse isso, eu ia estar me prejudicando. Eu ia estar prejudicando o meu objetivo, eu ia estar prejudicando o que eu queria. Não faz o menor sentido. Então, quando eu digo você ter a capacidade de gerenciar as suas emoções, é isso. É você perceber que o estresse existe, perceber que ele acontece, notar isso em você e tomar medidas. Eu tive meus momentos de raiva a ponto de pensar, eu não vou conversar com
com um cara hoje, entendeu? Tipo, calma, pera, deixa ele mandar mensagem, eu vou espairecer, eu vou sair, eu vou tomar um café, eu vou dar uma volta no parque, eu vou fazer uma prática de yoga, relaxa, deixa eu pensar na vida e depois eu volto. E foi muito satisfatório perceber ao longo desse momento de estresse, foi mais ou menos aí um mês de bastante loucura, foi muito satisfatório perceber que eu conseguia notar quando vinha o estresse, quando vinha a ansiedade, e conseguia, na medida do possível, gerenciar isso de um jeito que mantivesse as boas relações humanas e mantivesse a coisa funcionando, o meu objetivo funcionando, que era ter a casa reformada. E aí, nós chegamos no segundo ponto importante para a sua saúde mental, que é, ok, se o estresse e a ansiedade vão fazer parte da sua rotina, como que você faz para que você não se deixe levar por esse estresse, não se deixe levar por essa ansiedade, mas você consiga manter a sua mente focada, atenta no que você tem de objetivo, tá? E é aí que entra a grande importância que eu sempre menciono da disciplina em uma prática de autocuidado. Eu falo uma prática porque não necessariamente precisa ser o yoga, tá? Eu conheço do yoga, eu sei do yoga, disso que eu falo, é isso que eu pratico, é isso que eu ensino. Mas eu tenho certeza que existem outras formas de você estimular lá a sua gestão de estresse. E como que, objetivamente, a gente pode fazer a gestão do nosso estresse? Através do estímulo do nosso nervo vago. Veja bem, vou dar uma explicação bem leiga, tá? Porque eu sou leigo, eu não sou letrado, sabido de anatomia. Então veja bem, a gente tem um nervo vago, que é um nervo que parte do nosso crânio e passa por diversos órgãos do nosso corpo. Esse está entre os maiores nervos do nosso corpo, tá? Se eu não me engano. Acredito que eu não estou falando bobagem aqui. Se você souber e achar que eu estou falando bobagem, pode me corrigir nos comentários, não tem problema. E esse nervo, ele tem uma característica de estar associado ao funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, imagine como se fosse uma gangorra, tá? Você tem os dois lados da gangorra, quando um lado está alto, o outro está baixo, e vice-versa. Então essa gangorra ela fica oscilando, certo? Dos dois lados da gangorra, imagine que você coloca agora o nosso sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Quando o simpático liga, o parasimpático desliga e vice-versa. Agora vamos tirar esse nome esquisito, sistema nervoso autônomo, parasimpático, e vamos colocar um nome diferente. O simpático, vamos chamar isso aqui de estresse, de ansiedade, de estado de emoções instáveis. E vamos chamar o parasimpático de estado de relax, estado de descontração, tanto física quanto emocional e mental, tá? Então quando você liga uma coisa, quando você liga o seu modo relax, o estresse vai lá embaixo. Quando você está estressado, o modo relax vai lá embaixo. E é normal, é natural, é do nosso organismo, é da nossa fisiologia, da nossa biologia, nem sei como dizer, mas é natural do nosso organismo, do nosso corpo, que nós fiquemos oscilando, tá? Que a gente fique indo para um lado e para o outro, de cima para baixo, em diversos momentos do nosso dia. Quando você acorda, você vai estar com um nível de cortisol mais alto, o dia está começando, você precisa despertar, você precisa acordar. É um mecanismo natural do nosso organismo estimular o seu cortisol, aumentar o seu nível de estresse para que você comece o dia. Aí você vai trabalhar, você tem uma reunião, na reunião você vai fazer uma apresentação importante, você vai mostrar um resultado para o chefe. Puxa, você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso. Isso é importante para que você dê o seu melhor naquela apresentação. Aí depois você vai para a hora do almoço. E, pô, na hora do almoço é tranquilo, você tem que relaxar, você tem que esquecer um pouco o trabalho, tem que fazer uma pausa, tem que comer com qualidade, tem que alimentar e descansar a sua mente, o seu corpo, e depois você volta para o trabalho. Enfim, vai passando o dia e essa gangorra do estresse e do relax, ela vai oscilando, tá? E é natural que seja assim. Onde mora o problema? No momento em que o estresse sobe, o relax desce e você não oscila mais a gangorra, você para de brincar, né? Quem já brincou de gangorra aí sabe, né? O legal da brincadeira é você ficar balançando.
E aí você vai e começa a fazer alguma coisa, vamos supor, você vai praticar yoga para que você estimule esse nervo vago. Quando você pratica yoga, tem inúmeras técnicas que fazem esse estímulo. Vou te dar um exemplo. Existe um exercício de contração abdominal chamado de vácuum no dito popular. No yoga a gente chama de Uddiyana Bandha, mas basicamente é você respirar fundo, soltar o ar e fazer a sucção do seu abdômen. Hoje em dia você também encontra isso com uma modalidade chamada de LPF. Quando você faz isso, você está estimulando o nervo vago. A pressão do abdômen, essa pressão negativa que você põe na parede abdominal, pressiona os órgãos internos, o nervo vago passa pelo seu intestino e estômago, e ao fazer esse massageamento desses órgãos internos, você consegue estimular o seu nervo vago. Na própria prática de yoga também, quando você vai fazer movimentos de torção da coluna, sabe, você leva a perna aqui e torce. Você está pressionando abdômen, você está pressionando o intestino, isso também gera ativação do nervo vago. O nervo vago passa na região da sua garganta, então quando você faz aquelas técnicas de extensão da garganta ou de compressão, que acontece tanto nos respiratórios como também durante as posições corporais, você também está estimulando o nervo vago. E por aí vai. Existem várias coisas que você faz na sua prática diária de yoga, ou de outras coisas que você possa fazer, tá? Eu estou generalizando e não estou entrando em detalhes porque eu conheço do yoga. Sei lá, você faz LPF, provavelmente você está estimulando o nervo vago, beleza? Então tem várias coisas que você faz e que você consegue estimular esse tônus vagal, e ao fazer esse estímulo você está ativando o modo relax. E você está ativando no seu sistema nervoso. Ou seja, quando você faz isso, não é uma questão de André, você está estressado, você precisa respirar. Não, você está indo na sua circuitaria, você está indo no disjuntor do seu corpo, da sua mente, e desligando o estresse e ligando o relax. É uma coisa que você faz com profundidade. Você realmente consegue virar a chave e colocar o seu organismo num estado de descontração. Onde que as pessoas erram e onde que o yoga tem uma limitação para gerir o seu estresse? Você faz uma prática de yoga um dia, você faz esse estímulo do nervo vago. Você vai se sentir menos estressado, você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais relax, você vai se sentir bem. Mas, e depois? O estresse vai vir de novo. Você vai precisar praticar de novo, para fazer o estímulo do vago mais uma vez, para entrar no modo relax mais uma vez. E amanhã tem trabalho de novo, tem reunião de novo, tem estresse de novo, tem trânsito, tem a vida acontecendo. Você precisa ir lá e fazer sua prática de novo. Perceba que cada vez que você para fazer a sua prática de yoga, é como se fosse um momento de ligar o parasimpático, ligar o modo relax. E toda vez que você deixa de praticar, você está sobrecarregando um pouquinho mais para o seu corpo se manter no estado de alerta e de estresse constante. E onde vem a parada mais interessante? Quanto mais você treina ativar esse nervo vago, maior é a sua habilidade de conseguir oscilar a gangorra, independente de você estar praticando yoga ou não. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz suas primeiras práticas, você faz a prática, você relaxa, você descontrai, você fica num estado físico e emocional muito bom. E aí você começa a voltar para sua vida. É muito fácil você se estressar de novo. É muito fácil você entrar num pico de ansiedade de novo. Aí você vai lá e faz outra aula. Você melhora. Rapidamente a vida acontece e você se estressa novamente. Então a gangorra ainda pende muito para o lado do estresse. Quanto mais você ativa, reativa e reafirma esse estímulo vagal, esse estímulo de relax, mais você consegue fazer com que essa ativação aconteça independente da prática que você está fazendo, porque você está aumentando o tônus do nervo vagal. É igual aumentar o tônus de um músculo. Se você estimula bastante um músculo, torna-se cada vez mais fácil estimulá-lo. Sei lá, você vai à academia e você malha o braço. De repente fica fácil de você carregar as compras do mercado. Carregar as compras do mercado também trabalha aquele mesmo músculo.
mesmo que você não esteja fazendo exercício, entende? Não sei se foi uma boa analogia, mas você vai lá e estimula várias vezes o seu nervo vagal, você vai entrar no modo relax. Chega num momento aleatório do seu dia, você consegue respirar profundamente, abaixar o nível dos seus batimentos cardíacos e só de respirar fundo, só de olhar para o céu, só de olhar pela janela e perceber que você está estressado, você consegue diminuir o estresse, porque o seu nervo vagal ele tem uma maior capacidade agora de ser ativado, porque você treinou ele. É como se você gerasse um condicionamento de entrar mais facilmente no modo relax. E é por isso que é tão importante que, esteja você praticando yoga ou fazendo qualquer outra coisa para gerir o seu estresse, é muito importante que você faça isso com constância, que você faça isso sempre, que você repita isso várias e várias vezes. Eu não sei se ficou muito confuso, acho que eu repeti muitas das mesmas palavras, mas eu não encontrei sinônimos e analogias suficientes para explicar isso. Espero amadurecer mais essa ideia para te explicar de um jeito mais didático e melhor num próximo vídeo. Mas basicamente é isso. Se a gente fosse fazer uma rápida recapitulação saúde mental não significa ausência de estresse e ansiedade. Saúde mental significa a habilidade de gerenciar os momentos de estresse que inegavelmente vão acontecer. Viver sem estresse seria um tédio, seria monótono, sem graça e infeliz. Como que você faz para você aumentar essa saúde mental? Faça atividades como, por exemplo, yoga, que ativem o seu nervo vago. Ao fazer esse tipo de atividade, você vai aumentar pouco a pouco o seu tônus vagal, ou melhor, ao fazer esse tipo de atividade com consistência, com disciplina, você vai aumentar o seu tônus do nervo vagal, o que faz com que você seja capaz de ativar cada vez mais o nervo vago, e isso ativa cada vez mais facilmente o seu estado de relax. Ao fazer isso, lidar com o estresse vai se tornando uma coisa cada vez mais simples e mais fácil, porque simplesmente o seu sistema nervoso consegue oscilar entre estresse e relax mais facilmente. Por quê? Porque você treinou isso. Você treinou isso através do estímulo dessa parte do seu organismo, do seu sistema nervoso central, que é o parasimpático. Você treinou esse estímulo através do estímulo do nervo vago. Basicamente era isso que eu queria te contar hoje. No meio disso contei um pouco aí porque eu subi, né? Foi por causa da minha mudança. Mas agora eu estou de volta, espero gravar muito mais vídeos para vocês. Espero estar de volta de verdade. E por hoje é isso. Se você quiser praticar yoga com constância, com disciplina e com esse foco de reduzir estresse, ansiedade e cuidar das suas emoções, conheça o Projeto Sattva. O link estará na descrição desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Até lá.